Meu Deus! Que absurdo! A Secretaria da Educação promove esse momento para a gente estar discutindo um pouquinho mais sobre a alfabetização. Apresento agora minhas colegas, então, Terezinha e Fernanda. Tere, se apresenta um pouquinho para nós, por favor. Olá, boa noite. Eu sou a professora Terezinha Mânica Salvador, atuo em 2 escolas na rede municipal, na Escola José Protásio, com área 2, e à tarde na Escola Dario Granja Santana, com 3º ano. Minha formação é o magistério, biologia e especialização em gestão escolar. Fui orientadora, trabalhei por diversos anos com o PNAE, junto com a Fernanda, participei uma boa fase da minha vida ali na secretaria. Então, uma caminhada. Boa noite, o meu nome é Fernanda Molim dos Passos, também sou profissional da Rede Municipal de Ensino, atualmente estou na coordenação pedagógica da Escola Afonso Seco, eu atuo somente em 20 horas, mas quebro o turno na escola para desenvolver essa função. Sou formada em pedagogia, com especialização em educação inclusiva, e também atuei durante todo o período da formação como orientadora do projeto do PNAEC. Também minha experiência se limita apenas à alfabetização. A minha experiência em sala de aula foi apenas com os anos iniciais, e agora como coordenadora pedagógica. Também atuei como assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação há alguns anos atrás. Então, pessoal, a proposta dessa live, um olhar sobre a alfabetização, é a gente conversar um pouquinho sobre a alfabetização nesse contexto que a gente está vivendo. Um momento de muitas incertezas, inseguranças, de aulas suspensas, de educação à distância, de uso ou não uso das tecnologias, de desigualdades sociais, de necessidades de aprendizagem, de dificuldades da família, de distanciamento social. É uma lista interminável aí de situações novas que todas as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. E é nesse contexto que a gente vem aí o nosso maior desafio, que é alfabetizar. Alfabetizar em um momento que a gente precisa acolher, dialogar, não só com os nossos alunos, mas também com as famílias e toda a comunidade onde a gente atua. E tudo isso a gente precisa desenvolver em grau máximo a nossa solidariedade, a nossa cooperação, a nossa empatia. E aí, gurias, vem aquela grande pergunta, que eu acho que todo mundo está preocupado aí quando a gente promoveu a Secretaria da Educação, quando promoveu essa live, as gurias quando se propuseram a estar aqui para a gente conversar. A pergunta dos alfabetizadores é: por que a gente precisa falar da alfabetização nesse momento? Porque essa grande preocupação dos professores alfabetizadores. E aí vem a pergunta que não quer calar: é possível alfabetizar, mesmo distante? Quais são as dificuldades que a gente está enfrentando? E aí, gurias? Fer, qual é a tua opinião sobre isso? É possível alfabetizar? Sim, a gente pode alfabetizar em qualquer contexto. É óbvio que agora, nesse momento, ele é muito mais desafiador. Desafiador porque a gente enfrenta vários desafios no sentido de limitações, né? Então, cada escola tem um contexto, uma realidade. E dentro desse contexto, dessa realidade da escola, a gente também tem uma diversidade enorme de estudantes e realidades de diferentes famílias. Tudo isso é um caldeirão, né, que está borbulhando, e o professor vai ter, como sempre teve que lidar com toda essa diversidade. Então, nesse momento, os desafios, eles se tornam
maiores em função da limitação das interações que o professor pode ter com esse estudante, mas ele também ainda pode ter intervenções, relações, né, com esse estudante bem ricas. E aí o desafio maior se torna em planejar, pensar quais são as intervenções mais adequadas nesse momento. Se a secretaria nos aponta, por exemplo, habilidades essenciais a serem desenvolvidas nesse momento, eu tenho colocado para as minhas colegas da escola, enquanto coordenação, nos momentos que a gente está fazendo os planejamentos, porque nesse momento nós ainda estamos fazendo planejamento, né? Não presenciais, que isso fique bem claro. Todos os momentos de planejamento são online, mas eles estão acontecendo e eles são extremamente necessários para esse momento. Então, eu tenho problematizado em relação a isso. O que é melhor propor para os nossos estudantes, as nossas crianças nessa fase? São atividades que tragam a essência desse momento do alfabetizar, né? Eu não vou trabalhar quantidade, mas sim qualidade. Então, o desafio do professor, ele é grande, mas eu sou bem otimista. Eu acho que depois de todo esse momento que a gente vai vivenciar, a gente vai receber esses estudantes de braços extremamente abertos, mas limitados, porque não vamos poder abraçá-los como a gente abraçava anteriormente. Nós vamos abraçar de forma mais afetiva, de coração mesmo, mas a gente vai encontrar inúmeras surpresas, e eu tenho esperança que sejam sempre positivas. É claro, é evidente que a diversidade humana, ela é imensa, então vai ter numa turma crianças que conseguiram executar as atividades que a gente encaminhou de milhares de formas, né, que cada uma das escolas da realidade estão enviando, mas eu acredito sim que a gente possa evoluir nesse processo de alfabetização, tanto das turminhas, no meu caso lá da escola de educação infantil, que também se trabalha algumas habilidades que são essenciais depois para a alfabetização em si, o processo de leitura e escrita, mas também as outras turmas do ciclo de alfabetização, né? Então, isso vai depender muito das intervenções que o professor vai conseguir fazer neste momento, mesmo estando em distanciamento físico destas crianças. Eu acho que depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre estratégias em relação a isso, mas eu tenho, sim, toda a certeza de que possa, sim, acontecer uma alfabetização nesse processo. E o professor, ele precisa, em primeiro lugar, se libertar daquele medo, né? Eu acho que o medo é natural para todos nós nesse momento, isso é óbvio. Eu também tenho meus medos e muito grandes, mas eu acho que o professor tem que ser otimista e assim, valorizar, em especial, o trabalho que ele está desenvolvendo agora, as atividades que ele está selecionando e encaminhando para essas crianças, a acreditar, acima de tudo, de que é possível. Isso mesmo, né? Essa tua fala, né, Fer, do acreditar, do professor enfrentar o seu medo ali, enfim, vivenciar toda essa situação e apostar do que é possível, né? Isso é muito importante. Tere, e tu que é mais na área lógica matemática, e aí, o que tu conta para nós sobre essa alfabetização nesse momento? Bom, concordo, que nem a Fernanda coloca, né, que é possível trabalhar, alfabetizar mesmo à distância. Só que, com certeza, pensando no planejamento, pensando que quem está lá com esse aluno é os pais, e eles não têm a formação que nós temos. Então, quando a gente vai planejar, a gente tem que pensar que é o pai que vai, o pai, a mãe, a irmã mais velha, o irmão mais velho, ou nem tão mais velho, que vai estar auxiliando essas crianças, né? Mas, assim, quando planejar, pensar em coisas bem significativas do dia a dia, que eles possam estar utilizando a matemática. Porque a matemática, ela está em tudo, ela gira em torno de tudo, quando vão para as compras. Então, trabalhar essas questões, eu acho muito importante para a alfabetização.
Este ano, quando a gente chegou na escola, eu cheguei enquanto professora esse ano, cheia de ideias mil para trabalhar com os meus alunos, né? E depois de 20 dias, a gente teve que parar. E aí a gente teve que repensar como trabalhar, como mandar as atividades. E lá na escola, então, eu trabalho com o terceiro ano, tenho duas colegas, a prof. Rosmari e a prof. Maria Aparecida, e a gente senta, planeja um momento que a gente está lá na escola, né? Ou via Zap. O Zap está sendo o nosso instrumento de planejamento. E aí a gente pensa, essa atividade, como é que a gente vai fazer? Como é que o pai vai auxiliar? Né? Então, a gente pensa bastante nesse sentido, né? Porque a gente tem assim que pensar que a gente não tem o tempo que a gente tem na sala de aula para estar trabalhando com eles, e as dificuldades que eles têm com esse trabalho por computador, né, via Zap, via portal da educação, que nem todos têm acesso. Muitos ainda optam pelo físico, né, e quando eles vão lá entregar, então as mães falam, ai, prof, como é que tu dá conta de 30 alunos na sala de aula? Eu com um em casa, está sendo muito difícil, né? Então, eles estão aprendendo muito também, os pais, com este momento, aprendendo de como trabalhar, como ensinar os seus filhos, e a conhecer e a valorizar o nosso trabalho, porque elas chegam e dizem, mas o meu filho não está aprendendo, como é que ele aprendia contigo? Então, as formas, né, como a gente coloca, então, pensando, né, nesses limitadores. E aí, como a Fernanda também colocou, pensando na matemática, o que é primordial trabalhar nesse momento, né? Com o primeiro ano, por exemplo, a questão do número, da quantidade, né? As contagens, essas questões de ordem, quantidade, é muito importante. Lá no segundo, trabalhar com as questões, né, dos campo aditivo, no terceiro, o campo multiplicativo, mas tudo com atividades, assim, bem lúdicas, que possam estar sendo exploradas, né? Acho que agora até já estou passando para outro momento que a Fernanda disse que a questão depois das sugestões, né? Mas é possível, sim. Só que, claro, a gente tem que repensar como esse aluno está em casa, em que condições ele está, como é que os pais podem atender ele, porque os pais, muitos estão trabalhando, né? E que materiais que eles têm. Então, acho que pensando nessas maneiras, sim, é possível alfabetizar matematicamente, apesar de que, quando se fala em alfabetização, pensam, né, na questão da língua materna, mas tem a alfabetização matemática, que não é só saber contar, é saber o que aquela quantidade representa e todas as outras questões com resolução de problema, tratamento de informação, geometria, que são importantes. Bem importante essas colocações que vocês trazem para nós, principalmente agora nessa tua fala, né, Teri, em relação à questão do vínculo com a família. Então, nesse momento, realmente, a família, o nosso aluno não é mais só ele, é todo ele e a sua família. E no final, a gente é uma grande família, é uma parceria entre professor, aluno, o pai e a mãe. E aí eu acho muito importante essa fala da Teri, que a gente precisa lembrar que os pais não são professores. E quando a gente está aí buscando uma alternativa, uma proposta de atividade que a gente está mandando para casa, a gente tem que lembrar disso, né? Que a nossa criança está num período de alfabetização e, ao mesmo tempo, ela não vai ter um professor ali do ladinho, porque, não sei, quando a gente fala em alfabetização, a gente lembra e associa a alfabetização de uma forma presencial. É o professor, é o aluno lá na sala de aula. E agora, como estar perto, ter essa proximidade com o nosso aluno, estando distante? O que vocês falam sobre isso aí, gurias? Como é que a gente consegue se aproximar dos alunos? Que estratégias aí de planejamento vocês estão tendo com os professores de vocês, a Fer como coordenadora, a Ter enquanto professora, que estratégia vocês estão tendo para ter esse olhar próximo ao aluno, o estar próximo a ele para essa alfabetização?
Eu, semana passada, até comentei com as minhas colegas da escola que a nossa realidade no Afonso Seco, em função da onde nós estamos situadas, que é na região da JBS, nós estamos há um mês proibidas, né? Nós estávamos, agora podemos fazer a abertura da escola, proibidas de fazer um contato mais efetivo com as famílias no sentido físico. Porque aquilo que a Teri traz da necessidade das famílias ter o material impresso, isso ficou evidente. E para nós, desde o início, trabalhávamos sim com a entrega do material de forma física e a situação da empresa nos fez mudar de rota em relação a isso. Aí nós passamos a fazer intervenções e manter contato com as famílias somente. É óbvio que nem todas as famílias estão respondendo a esses contatos com as profs, mas esses contatos têm sido muito ricos. Eu, enquanto coordenação, acompanho todos os grupos e, em alguns momentos, vem as questões bem à flor da pele, no sentido assim, que todo professor, nesse momento, ele está muito sensível. E eu também, enquanto coordenação, e muitas vezes eu assisto um vídeo, eu escuto um áudio de uma criança, ou um recadinho da mãe, alguma questão que ela está fazendo para a própria prof, que me deixa emocionada, e lembra de todo aquele afeto, daquelas relações que a gente agora está impedida de vivê-las presencialmente nas escolas, porque todas nós estamos distante de tudo isso, né? E aí uma prof estava perguntando, né, qual é o papel da família nessa questão da alfabetização nesse momento. Na realidade, a família, ela continua com o mesmo papel, o de sempre, que é acompanhar a criança nesse processo de alfabetização. Nós, enquanto professores, nós é que mudamos um pouquinho a nossa função em toda essa tarefa. Anteriormente, a gente fazia as nossas intervenções presenciais. Neste momento, nós estamos nos utilizando da família para fazer essas intervenções. Então, eu acredito que nesse momento, quando o professor planeja as atividades e encaminha essas atividades, as orientações que ele passa para a família, recadinhos bem simples, por exemplo, um recadinho que diz assim: incentive a criança a escrever do seu jeitinho. Porque isso é um princípio nosso enquanto processo de alfabetização, de que a criança tenha que escrever espontaneamente, e é a partir desses registros espontâneos que a gente consegue avaliar a criança e observar em que nível, em que etapa do processo de construção de leitura e escrita ela se encontra. É claro que a família, quando ela vê uma palavra escrita pela criança, para eles de forma errada, incompleta, com ausência de palavras, para eles isso é um erro e precisa ser corrigido. Para nós, é um erro construtivo, é um erro de processo que é visto como uma caminhada. Então, existem pequenos detalhezinhos que o professor pode, sim, estar passando para essas famílias, né? Que vai ser muito importante para a caminhada da construção que essa criança vai fazer da alfabetização, tanto na linguagem como na matemática que a Teri colocava antes, né? E dicas, por exemplo, desculpa, teve uma época que era proibido errar. Agora, o erro é essencial, é visto desta forma, principalmente para nós educadores, professores. As famílias talvez ainda não tenham se dado conta disso, então o professor vai apontar isso. Outra questão, todas nós fomos alfabetizadas naquele processo de encher linhas. Eu, há 20 anos atrás, fui questionada por uma família se eu não ia passar exercícios de encher linhas. Já há 20 anos atrás, eu tive que justificar o porquê eu não ia fazer isso. É óbvio que, nesse momento, também devem ter famílias se perguntando
por que uma criança do primeiro ano ou do segundo ano não está recebendo atividades de treino de escrita. E aí é importante que o professor argumente com essa família o porquê não treinar a criança vai fazer parte do nosso processo de aquisição da leitura e da escrita, né? Que são atividades que ele vai fazer de forma só de treino, que não vai acrescentar no processo, né? Então, tudo isso o professor também precisa estar fazendo as intervenções, muitas vezes mais com a família do que com o próprio estudante. Tere, e assim, em relação a... Tá me ouvindo? Olha só, Tere, para ti, ali na questão lógica matemática, tu acha que esse olhar, esse estar próximo do nosso aluno pelas intervenções, pelas propostas de atividade, é importante nesse momento? Como é que tu tem feito enquanto professora? Sim, Luciane, é muito importante. Como é que eu tenho feito? Um dos instrumentos que está ajudando muito é o WhatsApp. Lá na escola da Ariel, desde o ano passado, a minha turma, com a prof anterior, as mães tinham um grupo de WhatsApp. E esse ano, quando eles passaram para mim, elas vieram conversar comigo e me adicionaram. E mesmo antes da gente começar a estar dando esses trabalhos para eles via remota, ou físico, ou no portal, ou mesmo por WhatsApp, elas me procuraram, né, pelo WhatsApp para eu mandar atividades para eles. Então, eu já estava mandando algumas coisinhas de leitura, de cálculos para eles. E agora, como se diz, colocando mesmo o WhatsApp como um instrumento, quando elas não entendem alguma coisa para explicar para os filhos, elas entram em contato. Até foi muito bonito esses dias, uma mãe, ela me pediu, aí eu fui explicando para ela as coisas, agora eu entendi, então eu posso explicar para ela. Então, assim, e é um instrumento muito importante para a gente estar orientando os pais, dando recado para os pais, para os alunos também, né? Que eles gostam de ouvir a voz da gente, ou ver imagens da gente, para matar aquela saudade, e a gente vê os recadinhos deles. E nesse mesmo tempo, também estar orientando, explicando as questões lógico-matemática. Porque, assim, alguns conceitos da matemática precisariam ser realmente presenciais, e a gente está tendo que ter um jogo de cintura para poder com que eles possam compreender através, né, desses instrumentos. O que eu tenho enviado também para eles, vídeos explicativos. Eu não sou muito de filmar eu explicando, mas eu procuro vídeos de qualidade no YouTube, na internet, e dou como sugestão para eles também estarem assistindo e poderem compreender. E tentando, colocando do ladinho, em minúsculo, né, uma letra um pouquinho menor, uma explicaçãozinha de cada coisa, de como faz, ou um exemplo, para poder auxiliar, já que a gente não está com aquela intervenção ali. Ele fez o cálculo, ele, em vez de começar pela unidade, começou pela dezena. Isso é só lá em sala de aula que a gente presencia. Lá na casa, a gente não sabe. E não sabe até porque tem aqueles mais ligeirinhos que até fazem com a calculadora, né? Então, mas é muito importante usar tudo que é instrumento que a gente possa ter acesso para auxiliar neste momento. Gurias, então, assim, ó, a gente vem falando, assim, na fala de vocês, a gente percebeu muito que vocês pensam muito nas estratégias, nas intervenções que é possível serem feitas agora nesse momento. E aí eu pergunto para vocês, essas intervenções, como é que eu vou explicar? A criatividade do professor, acredito que conta muito para esse tipo de coisa. E aí, na fala inicial da feira, ela falou bastante coisa da questão ali do planejamento. E aí, agora eu pergunto para vocês, o planejar
né? Esse espaço de planejamento é importante para o estudo monitorado, como está sendo feito essas intervenções diferenciadas no planejamento para os estudos monitorados? Bom, quem me conhece, que vivenciou comigo a questão de coordenação pedagógica, ou como colega de coordenação, ou como prof e planejou, sabe o quanto eu valorizo os momentos de planejamento. Na minha atuação, que já vão mais de 10 anos enquanto coordenadora pedagógica, eu sempre valorizei esses momentos, e inclusive na Escola Afonso Seco a gente tem uma dinâmica de encontros, inclusive semanais, com as profs referências, tá? Esses momentos são ricos para inúmeras trocas, tá? E planejar sempre, para qualquer situação, é essencial. Eu vou dar o exemplo de hoje, enquanto live, né? E um momento bem descontraído, uma conversa, né, entre 3 profs, né? Mas a gente planejou, a gente pensou mais ou menos um roteiro, né? A gente olhou os nossos materiais, talvez não saia nada do que a gente tenha pensado, mas a gente planejou algumas coisas. Então, o professor, neste momento, e eu digo muito isso para as minhas colegas nos momentos agora online de planejamento, eu digo para as gurias, nós estamos na vitrine. Tá? Então, a rede, as escolas, tanto privadas como públicas, nós estamos na vitrine. Nós não estamos mais na escola, levamos a escola para dentro das casas. E quem tem acesso ao todo o material que a gente está produzindo? Todos. Tá ali exposto para tudo quanto é lugar, local, para qualquer pessoa, é óbvio, olhar e julgar, assim ou assado. Então, nós estamos vivendo um momento muito angustiante, tá? O professor, quando ele produz, ele elabora, ele seleciona uma atividade, ele pensa em 1000 situações, tá? De como isso vai ser colocado, como o aluno vai fazer, como o aluno não vai fazer, quem é que vai estar do lado fazendo as intervenções. Então, o planejamento é algo agora bem desgastante, a produção do material para envio para essas famílias, tá? Mas ele é essencial e sempre foi. Então, nós não vamos abrir mão dele jamais. Isso fica bem claro nesse momento. Então, a gente tem que se reforçar. Lá na escola, a gente tem feito esses planejamentos online para tentar, inclusive, trazer contribuições. Nós só temos turmas de área 1, os anos iniciais, mas trazer contribuições de forma bem positiva das gurias das especializadas. Então, a arte, educação física, tecnomídias, elas precisam estar bem integradas, contextualizadas, principalmente auxiliando esse processo de alfabetização, que é muito importante, trabalhando habilidades que muitas vezes na sala de aula a gente nem se dá por conta, porque a correria do dia a dia é muito grande. Mas agora essa troca, esse compartilhar, socializar de ideias tem contribuído muito para isso. E, com certeza, o resultado do planejamento que está chegando nas famílias, ele é melhor, ele é muito mais qualificado, porque todos estão envolvidos num objetivo só, né? Que é alcançar de forma bem pontual essas crianças. Bom, deixa eu colocar lá no Dario também. A gente deixa até a nossa coordenadora um pouco de lado, eu e as gurias. O que a gente tem feito? Lá a gente tem um esquema assim. Como tem 3 terceiros anos, cada semana que a gente entregava semanal inicialmente, cada semana uma professora é responsável por fazer o planejamento. Assim, fazer o escrito, o documento, o arquivo, para ele ser postado no portal do estudante ou para ser impresso e entregue para as famílias. Mas, e aí o planejamento em si a gente vai conversando. O primeiro, a gente ficou assim meio
perdida, né, até entrar na questão. Mas depois, então, a gente se centrou e pensou. Então, o que a gente tem? 5 folhas. Que assim a gente vê, pô, é uma quantidade até limitada para a gente envolver tudo que a gente gostaria de trabalhar com o nosso estudante. Aí a gente organizou trabalhar a linguagem, então sempre ter uma leitura, nessa leitura ter a compreensão, questões de ortografia, de gramática, matemática, então sempre tentando colocar a cada semana um assunto novo, né, avançando com eles, ciências, história e geografia, e a cada 15 dias, então, a gente coloca também ensino religioso, porque a nossa quantidade de folhas para conseguir. E as especializadas, elas têm a sua produção própria, porém, elas entram em contato com a gente, ou lá, quando a gente está lá, ou por WhatsApp. O que vocês vão trabalhar? O que vocês vão abordar no planejamento desta semana? Então, a gente coloca para elas, e aí elas também fazem o planejamento fechando, né? Bem casadinho. Então, a gente aprendeu bem trabalhar, que eu gosto muito, a Fernanda até conhece, bem a questão de montar uma unidade de ensino. Tu começa lá com o texto e vai puxando todas as atividades, inclusive da matemática, das ciências, da história, da geografia, voltada com aquele texto, com aquela história. E assim, as gurias pegaram também bem essa caminhada, e está sendo muito bom fazer o planejamento com a Rose, com a Maria Aparecida, e sempre eu estou fazendo ali o meu, ali organizando aquele que é a minha responsabilidade, já mando para elas, gostaram, não tá bom? Quem sabe tu coloca isso, quem sabe tu retira aquilo, e a gente vai se auxiliando. E a gente tem obtido, assim, nas falas com os pais, quando eles vêm buscar, as atividades dessa semana estavam tão boas que eu queria fazer e não deixar ele fazer. Então, assim, o planejamento é essencial, é imprescindível neste momento, sim. Não só para a linguagem, não só para a matemática, mas para todos os componentes, né? E tentar, assim, juntar eles para que fique uma coisa mais gostosa, mais prazerosa, e não tão cansativa. Então, a gente pensa sempre em atividades que não sejam tão cansativas, porque não é que nem sala de aula, eles não vão ficar o tempo todo lá fazendo atividade. Tem muitas outras coisas interessantes para eles estarem fazendo. Então, para eles terem, sim, um momento do estudo, mas que seja prazeroso. É verdade, né, gurias? Eu acho que isso, enfim, o pessoal que está nos assistindo, comentando da importância, como o planejamento é essencial. E aí, já que a gente está falando um pouquinho aí de planejamento, outra questão que muitas pessoas, enfim, comentam, que é uma grande preocupação agora para nós, os professores alfabetizadores. O nosso currículo, como é que fica? Né? Como é que a gente vai... Lá no início, a Fer falou a orientação da secretaria em relação ao currículo essencial. E aí a pergunta que não quer calar. Quais são as habilidades aí dos anos de alfabetização que são essenciais? Quais são essas habilidades que podem e devem ser exploradas agora nesse momento de distanciamento social? Porque a gente, enquanto professor, sabe que tem algumas habilidades que agora a gente não vai conseguir trabalhar. Mas e aí? Quais são as sugestões de vocês de habilidades que a gente pode trabalhar com os nossos alunos nesse período? Bom, então, conforme o nosso planejamento, né, eu vou trabalhar umas questões mais relativas à linguagem, e aí a Teri depois trabalha mais relacionadas a lógico-matemático. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que os demais componentes curriculares, inclusive a matemática, eles também e devem ser utilizados, inclusive, a serviço da leitura e da escrita.
Então, em alguns momentos da nossa caminhada enquanto professores, a gente, principalmente nos anos iniciais, a gente acabava dando mais destaque apenas ao português e à matemática. E isso é uma falha, a gente retomou, todos os componentes têm um valor muito significativo dentro do currículo dos anos iniciais. E eles precisam estar, sim, trabalhando a favor da leitura e da escrita também. Então, é importante que a gente faça uso desses conceitos, né, das outras áreas, para também estar trabalhando a linguagem. Outra questão que eu acho bem importante, que neste momento, para a gente construir o processo de leitura e de escrita, a criança precisa de muitas habilidades. Habilidades que iniciam desde lá da sua primeira infância até chegar na escolarização. E, além disso, ela traz a necessidade da gente desenvolver essas habilidades, mas ela também traz conhecimentos, uma bagagem cultural relativa à leitura e à escrita que precisa ser considerada. Então, já foi aquele tempo de achar que o estudante chegava na escola como uma tábula rasa e que nós, professores, íamos imprimir nessa tábula rasa tudo que houvesse de necessidade a partir da escola. Não. Os nossos estudantes têm uma bagagem cultural bem rica, alguns um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas eles têm. Por que que eles têm? Porque eles vivem num mundo lá fora, porque agora é bem lá fora, porque nós estamos isolados dentro de casa, né? Mas alguns têm, inclusive, dentro de casa, experiências muito enriquecedoras em relação à leitura e escrita. Não existe uma criança que não tenha acesso a algum portador, algum tipo de texto. Todas possuem. É um folder, um panfleto, um recadinho, inclusive agora nosso, enquanto escola, no grupo do WhatsApp, que a mãe tem e vai mostrar. Se esse recado não é escrito, mas é falado, vai ter contato. E aí também uma outra grande falha nossa de não desenvolver habilidades na questão da oralidade. Então, nós estamos aqui, nós três profs, passamos um bocado de ansiedade hoje de tarde, por quê? Porque para nós seria muito mais cômodo a gente enviar um texto para a secretaria falando sobre o que, né, descrevendo tudo que a gente gostaria de dizer hoje, nesse momento ao vivo. As crianças, elas naturalmente são mais desinibidas. E eu vejo que nesse momento de distanciamento social, em alguns grupos, em especial, que eu tenho acompanhado na escola, da minha própria escola, muitas crianças que estão se utilizando da oralidade para se expressar, muito mais do que fariam na própria escola. Então, quando a gente fala de linguagem, desse currículo, talvez nesse momento de isolamento, a gente esteja, sim, deixando de lá trabalhar mais de forma presencial, mas, ao mesmo tempo, a gente está dando possibilidades a eles de estarem desenvolvendo outras habilidades que, na sala de aula, a gente tem aquele viciozinho de dizer, chega de conversa, a gente está discutindo sobre um assunto, não, agora deu, a gente tem que ir para o recreio, a gente tem que ir para o lanche, a gente acabava cortando eles. Então, eu sou bem otimista e vejo esse elefante imenso que a gente tem da pandemia, nesses aspectos mais positivos, de coisas que a escola está se reinventando e está oferecendo para a criança outras situações. Então, o currículo, como sempre, ele está em aberto, e este ano, mais do que nunca, o professor vai ter que ser bem sensível em relação às avaliações, tá? No sentido, assim, de que tudo que ele propôs, ele tinha uma intenção na hora do planejamento, um objetivo, mas como bateu lá na criança e vai retornar para nós, isso é uma
longa interrogação, e vai sim depender muito da sensibilidade, da observação que eu diria agora, desse material que algumas escolas, né, estão recebendo essa devolutiva, também uma observação bem criteriosa, bem atenta em relação ao que eu recebo no WhatsApp, dessas interações que o meu estudante tem. Eu sei de muita criança que jamais falaria pessoalmente com a prof, mas está conseguindo falar via WhatsApp com essa prof. Então, isso para mim é uma vitória. A gente tem que olhar tudo isso como aspecto positivo dentro desse currículo de habilidades essenciais que a escola tem que desenvolver nesse momento e vai ter que desenvolver ao longo dos anos, porque eu sou daquele grupo que acredita mais do que nunca agora que o ciclo da alfabetização ele precisa ser colocado em prática, e a gente vai ter que pensar como essa prática, né, essa flexibilização, as crianças que estão neste ano no primeiro ano, vão vivenciar de uma forma essa alfabetização, as que estão no segundo, as que estão no terceiro. Aí eu me pergunto, é justo, é correto, é adequado, seja qual o sinônimo a gente possa usar, reprovar algum estudante que esteja no terceiro ano agora? Eu não consigo conceber isso na minha concepção de educação nesse momento que nós estamos passando. Então, o professor tem que ter muita sensibilidade. Mas ele também seguir para o quarto ano sem ter consolidado a alfabetização. Gente, este ano, todos nós queremos uma única coisa: saúde. Saúde em todos os aspectos, inclusive no mental, psicológico. Então, não vejo que seja necessário a reprovação de um estudante neste ano, no terceiro ano, por exemplo. Isso não vai resolver o nosso problema, nem o dele. O que vai resolver o problema dele e o nosso é o ano que vem, nos outros anos que virão após 2020, a gente abraçar mais uma vez essa causa, dobrar as mangas e trabalhar. Como é importante, né, Fer, essa tua fala, desse olhar sensível do professor nesse momento, e acredito que todas as profs, os professores que estão nos ouvindo agora estão trazendo essa reflexão da importância desse momento que a gente está vivendo, atípico, né, diferente de tudo que a gente já viveu, porque infelizmente ou felizmente, não sei, muitas vezes a gente pensa assim, que para algumas situações a gente tem uma receitinha que a gente vai lá, faz, ou pelo menos a gente inicia por aquela receitinha para depois dar um segmento. E nesse momento é tudo novo, é uma experiência nova para todo mundo. Então, esse olhar sensível é realmente muito importante. E aí eu volto a pergunta agora lá para ter falar um pouquinho para nós da área mais lógica matemática, então, quais são as habilidades que podem e que devem ser exploradas agora nesse momento de distanciamento social? Ok. Só complementando um pouco a fala da Fer, eu acho assim, que eu, enquanto professora, e assim, gostaria que os meus colegas professores, especialmente os de anos iniciais, se ter calma, porque a gente tinha muita coisa para trabalhar esse ano. A gente se preparou para trabalhar muita coisa e a gente não vai conseguir trabalhar muita coisa. Né? Quando a gente tem que pensar quando a gente voltar também. Como é que a gente vai? Não adianta jogar um monte de coisa lá para eles, que não vai. Né? Então a gente vai ter que acalmar o nosso coração, diminuir a nossa ansiedade. É um ano atípico, trabalhar habilidades essenciais. Até eu estava dando uma olhada, eu não leio todo os documentos ainda das habilidades essenciais, mas tem várias lá, e ainda acho que ficaram bastante, podia ainda ser menos, né? Mas trabalhar o que é uma essência para esses alunos. Bom,
vendo bem na matemática, com relação a primeiro ano, seria bem aquela construção da ideia de número, de quantidade, trabalhar, assim, os professores que trabalhem em atividades que envolvam essas questões de contagem, de ordem, de código, né, com os alunos, né, porque ela é um campo essencial, né, para a gente. Com relação ao segundo, terceiro, a gente entra a questão dos números e operações, a questão dos cálculos, né, as ideias da operação de adição, de subtração, já com os algoritmos, pode-se estar trabalhando na questão que até um dia nós encontramos, eu e a Fernanda, ela estava indo numa caminhada e eu voltando de uma compra que eu fui fazer, e aí ela estava me falando da escola dela lá, que uma professora, ela estava bastante preocupada com a questão de trabalhar a multiplicação no terceiro ano, né, que eu tenho terceiro ano, a minha colega Rose e a Aparecida também, e a gente pensa, a gente tem que trabalhar a tabuada, e os pais cobram da gente, quando vocês vão dar a tabuada? Então, assim, o que agora, nesse momento, trabalhar? Bem essa questão, as ideias, né, a ideia do campo multiplicativo, né, ideias assim, eu tenho uma bicicleta, tem 2 rodas, 2 bicicletas, quantas rodas? 4, bem essas questões da ideia, e da divisão também, as ideias de repartição, de comparação, e não propriamente o algoritmo, né, porque para eles poderem se preparar, ser um pré-requisito para quando a gente voltar e poder, então, trabalhar mais especificamente. O que tem hoje em dia, bem presente, é a questão do tratamento da informação. Todo dia, com essas tabelas, com esses índices, com essas questões da própria pandemia, o tratamento da informação está muito presente. E nem toda criança, nem todo adulto sabe analisar um gráfico, ver uma tabela. Então, acho que isso são questões importantes que podem ser trabalhadas, né, nas questões da matemática. Mas, assim, com calma, né, não se afobar, fazer o que for possível. O que não der para fazer esse ano, a gente vai correr atrás o ano que vem. Esses alunos, eles vão ter uma história bem diferente dos alunos de anos anteriores. Então, a gente vai ter que acompanhar. O ano que vem, a gente não vai ter aquele aluno, talvez lá no 4º ano, que multiplique, que divida. Eu vou ter que estar lá no 4º ano, ensinando o algoritmo, sim, da multiplicação, da divisão, né? Mas, pelo menos, as ideias serem trabalhadas neste ano. Eu apontei aqui algumas coisas também com questão do tratamento da informação, calendário, meses do ano, sistema monetário, que são coisas muito imprescindíveis, né? E outra coisa que eu gostaria de destacar, que lá na escola a gente está fazendo também, a gente tem aqueles alunos lá no 3º ano que não estão alfabetizados. E aí a gente tem o planejamento para a turma em geral e faz um planejamento à parte que é entregue para os alunos via portal, via física ou WhatsApp, para aqueles alunos que têm as dificuldades. Então, a gente faz um planejamento também flexibilizado, porque a gente também tem que pensar nesses alunos, que eles têm uma dificuldade que aquele planejamento que a gente entrega, ele não vai fazer. É o relato de uma mãe, que um aluno meu, do 3º ano, ele na sala, com as intervenções que eu fazia, eu não percebi dificuldades nele. Ele vinha, me mostrava, fazia as intervenções, ele retornava para o seu lugar, fazia direitinho, acompanhava. E no momento que as atividades começaram a ir para casa, ela chegou e mandou uma mensagem para mim, via WhatsApp, que ele não estava conseguindo fazer, que era tudo ela que tinha que fazer, que ele não... Aí nós fomos investigar, tá? Ele também tem déficit de atenção, tinha algumas coisas que ela não tinha informado antes, né? E aí passei a dar as atividades flexibilizadas para ele, juntamente com os outros. E aí também um bom retorno dessas atividades. Então a gente tem que pensar também nesses alunos
que estão com dificuldades de aprendizagem, que a gente tem que oportunizar, que nem agora a gente faz, é o mesmo planejamento, só que, por exemplo, vou entrar na tua área, Fernanda, o texto. Para a turma, a gente dá o texto e as perguntas por escrito. Para esses alunos, as questões são as mesmas, só que de assinalar. A gente está trabalhando algumas questões ali da matemática, com eles, as situações problema precisam ser mais com desenhos, né? Com os outros, só o enunciado escrito. Então, essa flexibilização também é importante ser trabalhada. Tá? Gurias, enfim, né? A fala de vocês eu acho que é muito linda, assim, quando vocês colocam desse olhar sensível que o professor tem que ter, dessa calma, da importância do planejamento, né? Que são todas coisas que lá, quando a gente está na sala de aula com o nosso aluno perto, são tão importantes e parecem tão óbvias aí, e aí agora nesse momento são coisas que a gente tem que buscar alternativas diferentes, mediações diferentes, intervenções diferentes, né? E, infelizmente, a gente já está ali finalizando a nossa live de hoje, né, falando um pouquinho sobre a alfabetização. E para nós encerrar, gurias, eu queria que eu acho que todos os profs que estão nos assistindo, eles querem uma sugestão de uma atividade que a gente fez e que deu certo nesse período, né? Uma intervenção que foi bacana. Apareceram aí várias situações dos professores colocando que estão explorando muito a questão da utilização de vídeos, que estão fazendo troca com os alunos, que estão usando as tecnologias que estão disponíveis para trazer eles para perto da gente. Então, uma dica para os nossos profs alfabetizadores, o que vocês deixam aí como reflexão para o final dessa noite? Bom, em relação à linguagem, acho que é essencial que o professor lembre sempre de um princípio na hora do planejamento, que é a questão de estar desenvolvendo atividades a partir de gêneros e portadores textuais. Isso é a essência, é a vida da linguagem. Eu não posso trabalhar a sílaba, a palavra, a letrinha em separado. Isso vai ser partezinhas do elefante. Eu preciso dar o elefante inteiro para essa criança estar explorando. Então, eu até destaquei alguns recursos que poderiam ser utilizados, explorados pelo professor. E aí, em menos de 5 minutos, eu consegui fazer uma lista que tem 20 itens. E eu vou passar essa lista para os professores. O que o professor pode estar explorando, então, nesse período? E eu pensei gêneros textuais e portadores textuais que a maioria das nossas famílias tem acesso. Foi nesse sentido o meu critério de seleção. Então, rótulos. Recurso riquíssimo, que toda criança, desde a sua pequena infância, explora. Cartazes, listas de palavras, toda criança vivencia, o pai, a mãe, a avó, o irmão, alguém fazendo uma lista para ir ao mercado. Por que a gente precisa fazer essa lista, né? Então, por que a gente não pode estar problematizando e indicando que a família chame a criança e faça essa lista de mercado junto com essa criança? E aí, além de tudo, essa lista de mercado, muitas vezes a gente recebe essa lista e a gente percebe que nós mesmos, inclusive, escrevemos ela com erros ortográficos, mas a mensagem, a lembrança, a função que essa lista de mercado tem vai estar presente ali. Trabalhar com músicas, rodas cantadas, trava-línguas, parlendas, e por que não desafiá-los a estar gravando um áudio ou um vídeo, nos enviando pelo WhatsApp esses versinhos, essas parlendas, que são da cultura popular que toda a família conhece.
A questão de adivinhas e charadinhas, eu tenho exemplo disso com a turma do 2º ano, lá da escola, que a prof encaminhou algumas adivinhas e um menino mandou um áudio desafiando ela. Prof, estou mandando uma adivinha para você, quero ver se você vai saber a resposta. A questão de receitas que toda a família tem, e se não tiver, a gente pode encaminhar uma. E eu lembro de quando eu trabalhava com um 1º ano na escola, José Protásio, eu trabalhei com uma receita e depois eu disse para eles que eles tinham que pedir para fazer em casa, junto com a família, e uma mãe disse que enquanto ela não fez essa receita com a criança, ele não parou de incomodar ela, né? Então, tem uma interação maior depois com a família. A questão de instruções de jogos, manuais de eletrodomésticos que todos têm em casa, imagens, inclusive usar imagens desde a educação infantil, leitura de imagens, de gravuras, a gente pode trabalhar com os emojis agora, que a gente tem um acesso maior através do WhatsApp, inclusive recados no WhatsApp, e eu li um recadinho ali no chat de uma prof que ela se deu por conta que ela deveria escrever com letra de forma agora no WhatsApp. Isso é uma prática que nós lá na escola estamos tendo em relação às atividades que a gente encaminha para as famílias. Todos os arquivos das nossas atividades, independente se é da educação infantil ou do 5º ano, nós estamos escrevendo em letra de forma maiúscula, para que seja mais fácil, né, a leitura, tanto pela família, porque a gente tem que lembrar que tem familiares semi-analfabetos, que não têm uma fluência de leitura, o quanto a gente gostaria que eles tivessem, né? Bilhetes, e aí eu destaco os bilhetes que a própria escola encaminha para essas famílias, e fora desse período de pandemia, me parece assim que o professor, quando ele recebe um bilhete, ele se preocupa muito em colar esse bilhete na agenda do estudante, e ele não explora nem nos momentos presenciais este bilhete que a direção, ou a coordenadora, ou qualquer pessoa da escola esteja fazendo. Então, o bilhete, ele é um portador importante que circula imensamente nas nossas escolas e a gente não explora de forma adequada. Bula de medicamentos. Ai, mas a bula é bem complexa para o 1º, 2º, 3º ano. Não, mas a gente pode estar destacando algumas coisas ali importantes e explorar com as crianças. Outra questão que eu lembro que um tempo atrás eu trabalhava com as crianças, mas a modernidade impede isso, porque já não tem mais circulação. As cartas, a gente não recebe mais carta, como se recebia antigamente pelos correios. Agora, o que a gente recebe pelos correios? Contas de serviços públicos ou privados, como luz, água, celular, mas isso deve ser explorado pelo professor de forma mais didática, né? Os panfletos de propagandas, isso é extremamente acessível para as famílias, e inclusive se elas não estão indo ao mercado agora, ao comércio, eles estão chegando até as casas, de uma forma ou de outra, essas propagandas. Histórias infantis, fábulas, e aí a gente pode estar fazendo um áudio de uma história, encaminhando para as famílias. Aí eu retomo novamente a realidade que nós estamos lá no Afonso Seco. Nesse momento, nós não estamos conseguindo nem encaminhar livros do acervo da biblioteca. Então, a gente tem que utilizar de outras estratégias para estar explorando essas histórias infantis, as fábulas com as crianças. Entrevistas com diferentes assuntos envolvendo outros componentes curriculares. Por exemplo, a nossa prof de educação física solicitou que eles fizessem uma entrevista com os familiares sobre as brincadeiras, os espaços de brinquedos, de brincar
de antigamente dos pais. E aí eu trago a questão que a Tere trouxe anteriormente, como é que eu vou flexibilizar para os alunos que têm uma dificuldade maior, porque a gente pode estar pensando essa entrevista para o terceiro ano, mas tem crianças que ainda não estão alfabéticas. Eles podem fazer oral e nos encaminhar o áudio dessa entrevista, né? Vídeos de sites infantis que são muito ricos, e aí sim a gente tem que ter uma preocupação de estar assistindo, selecionando de forma adequada esses links que a gente vai encaminhar para as famílias. O professor já usa muito isso na sala de aula, ele é um recurso altamente rico, mas a gente tem que selecionar, porque tem coisas na internet que são de forma equivocada, trazendo conceitos errôneos, tá? E eu deixo nessa minha sugestão, como último item, eu esqueci de colocar aqui a questão das rimas, né? Que aí a gente pode estar trazendo em diversas situações aqui que eu já coloquei, mas eu deixei por último o livro didático, que eu também, na minha experiência de mais de 20 anos de magistério, eu percebo que alguns professores têm, assim, uma dificuldade imensa em relação ao uso do livro didático. E nos anos iniciais, principalmente, os dos outros componentes, que não sejam português e matemática. Por quê? Ai, Fernanda, eles trazem a letrinha de script, e que fica difícil para as crianças lerem, identificar as letras. E aí eu retomo a questão da gente estar trabalhando, oferecendo para crianças diferentes letras. Mas aí, quando a gente lembra disso, a gente pensa só na letra cursiva. Não, são todas as letras. E o livro didático, principalmente nesses outros componentes, ele traz essa outra escrita. E aí, inicialmente, fazer leitura orientada, se eu estou em sala de aula, e agora, nesse momento de isolamento, de distanciamento, orientar as famílias que leiam, porque nem sempre a criança tem que ser a leitora, uma outra pessoa pode estar lendo, e vai estar em contato com a leitura, a escuta, e isso é muito importante. Então, eu acho que eu trouxe todas as possibilidades para os professores estar explorando. Eu tenho retirado muitas atividades, assim, bem ricas, inclusive do Facebook. Eu acho que a gente tem que ser bem criteriosa, olhar com um olhar bem atento, mas existem coisas bem legais que podem ser exploradas pelos professores, tanto da educação infantil como os anos iniciais. No meu caso, eu vou falar bem do meu chão que eu estou vivenciando agora. Ela não me deixou muita coisa, né? Ela falou um monte ali, né? Bom, com relação ali, complementando a questão do livro didático, ele é imprescindível. Eu concordo com a Fernanda, ele é imprescindível para a gente estar trabalhando, porque além de ele ser independente da internet, né? Ele aborda as questões que vêm da BNCC. Então, é importante também utilizar este material. Bom, a Fernanda falou da questão da receita, que é um gênero textual que se pode estar aproveitando na linguagem e na matemática também, porque quando eu vou trabalhar com uma receita, eu vou trabalhar com diferentes unidades de medida. Então, o tempo de cozimento, a quantidade de ingredientes, aí eu posso ver com eles também os diferentes tipos de medida, colher, xícara, pitada, se esses ingredientes são comprados em quilo, né, em litro. Então, dá para aproveitar bastante. A questão dos panfletos, quando os pais vão para o mercado, se pode pedir para os pais pegarem, ou muitas vezes o pessoal... Agora não estão colocando tanto na caixa de correio, né? Mas antes colocavam. Mas quando os pais vão no mercado, né, dá essa sugestão deles pegar esses panfletos e aí desenvolver atividades que trabalhem com o sistema monetário. Por exemplo, eles recortarem o produto de maior valor, de menor valor, ou mandar uma imagem, né, do carrinho, e eles têm que encher o carrinho com as coisas que eles querem comprar,
uma quantidade X de dinheiro, trabalhar a questão do sistema monetário, dá para aproveitar muito bem esses encartes, né? Brincadeiras até com eles, na questão ali das medições, propor em família, eles, o pai, a mãe, se tem irmãos, medir determinado local, sala, cozinha, garagem, área de serviço, um local com passos, então, e anotar, e aí para eles compararem, né? Por que com eles dá um passo, o pai e a mãe dá outra quantidade, então também trabalhar essas questões que são questões de medição, então aí a gente pode estar vendo isso. Calendário, que é muito importante, até num dos nossos planejamentos agora, a gente trabalhou festa junina, e a gente trabalhou texto junino, tudo, e numa das atividades da matemática era o calendário de junho, pintar, localizar o dia de Santo Antônio, o dia de São Pedro, o dia de São João, então essas localizações são muito importantes também de ser trabalhadas. Bom, a questão do sistema monetário até falei, temperatura, que dá para fazer eles agora anotarem, ou verem na TV, ouvirem no rádio, as temperaturas e anotar, e comparar depois de uma semana, qual o dia mais quente, o dia mais frio, né, se teve alguns dias com temperaturas iguais. Então, o tratamento da informação, então, tem um monte de atividades com questões de tabelas, gráficos, que agora está na mídia muito disso, então se pode aproveitar, e não é que nem a bula, a gente pega e tira a essência que pode ser trabalhada com o aluno do primeiro, do segundo ou do terceiro ano. Atividades, assim, de pintar, os meus alunos gostam muito de dar os cálculos e ter no desenho a determinada cor para colorir, então eles gostam muito. E concordo com a Fer, que tem muitas atividades, o print test tem bastante coisas interessantes, então dá para pesquisar e selecionar atividades e trabalhar com eles, né? Isso é muito importante. E sempre que eles também, às vezes, eles dão as sugestões, às vezes, ai, prof, por que tu não manda uma coisa pra gente, né, pensar. Esses dias eu mandei para eles uma trilha, achei uma trilha bem legal, e mandei como sugestão para os pais, para eles poderem jogar com os pais, imprimir, se possível, né, então a gente sempre tem que ter esse cuidado de dar a sugestão, se possível, né, para os pais poderem estar fazendo com eles. E uns montaram as trilhas, bateram foto, me mandaram, que jogaram a trilha com o pai, com a mãe, e estavam trabalhando conceitos da matemática. Então, são alternativas que a gente tem de buscar para estar desenvolvendo essa alfabetização matemática à distância. Então, né, gente, eu acho que na fala das meninas a gente se remete de volta ao planejamento, a importância, acima de tudo, do planejar de acordo com a realidade que a gente tem, de acordo com o momento em que a gente está vivendo, de acordo com os estudantes que a gente tem, a realidade deles, porque muitas vezes aí até falas de várias professoras, eu não consigo trabalhar isso, porque os meus estudantes têm essa característica, eu não consigo propor essas atividades porque não comporta para a comunidade onde eu estou atuando. Então, eu acho que aí acredito como é importante, né, esse olhar de novo sensível do professor, falando de novo sobre isso, né, falando da importância que a gente tem, que nos remete ao momento que a gente está vivendo agora, que a gente tem que dar mais importância para a saúde antes de qualquer coisa, e voltamos a falar de novo do que é essencial para esse momento e o que é primordial. Vários comentários aí, né, de profs que estão acompanhando, de pessoas fazendo questionamentos sobre a educação infantil. Fica a dica que nos próximos dias a gente vai estar divulgando uma live da educação infantil promovida aqui pela Secretaria da Educação, tá? Então,
né? Olha aí, as perguntinhas aí das meninas, né? Dos profs, enfim, sobre a educação infantil, a gente vai estar divulgando e a gente vai ter um momento bem específico, bem pensado, né? Pensado especialmente para esses professores que atuam com essa faixa etária tão importante aí para nós. Gurias, eu agradeço imensamente a parceria de vocês nesse momento e eu gostaria de deixar um tempinho para vocês dar finalizar, então, a fala de vocês de hoje. Bom, Lu, o desafio era a gente trazer contribuições, né, para os professores em apenas 1 hora, né, de conversa. Contribuições que eu e a Tere, por exemplo, ficamos durante 4 anos do PNAEC discutindo com o grupo de professores. Então, a alfabetização é um tema que a gente nunca esgotaria a conversa entre nós 3 aqui e com as profs da rede. Fico bem feliz mesmo de poder ter contribuído de uma forma ou de outra com os professores, mesmo que seja na linha do deixar menos angustiado, isso já me deixa extremamente feliz, tá? Se vão utilizar uma estratégia ou outra, um recurso ou outro, isso é o menos significativo, mas que tenham ficado mais tranquilos com essa situação, isso já me deixa bem confortada. Agradeço, em primeiro lugar, a parceria da Tere, né? Ela sabe que estamos juntas mais uma vez, fizemos muitas viagens longas até Santa Maria, por exemplo. Essa viagem foi também longa, mas cada uma no seu espaço, né? Agradeço também o convite da secretaria, estou sempre à disposição dos colegas, principalmente da rede, se quiserem fazer contato comigo no particular, sinto-se bem à vontade. Eu acho que nada adianta a gente ter sugestões na nossa cabeça, saberes, se a gente não compartilha isso com as pessoas. Eu gostaria de dizer também que eu estou extremamente ligada às questões de alfabetização, de forma bem afetiva, sempre trabalhei com alfabetização, desde o meu início da minha carreira na rede municipal, e demonstro esse carinho tão grande pela alfabetização, que inclusive a minha filha mais velha também embarcou nessa viagem, e está agora alfabetizando também, e isso me deixa extremamente feliz enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mãe, sou extremamente realizada com tudo isso. E por isso que quando eu falo assim, bem do fundinho do coração, com muito afeto mesmo, com muito sentimento carregado, com muito afeto, muita realização. Obrigada a todas e estou à disposição quando for necessário. Bom, a Fernanda me conhece, eu sou muito atrapalhada, eu penso 1001 coisas, só depois na hora de falar mudo tudo, mas quando soube do convite, fiquei assim, bem apreensiva, mas conhecendo a parceira, digo, não, vou embarcar nessa, e foi muito bom, agradeço o convite, espero poder ter contribuído com alguma coisa, também me coloco à disposição, se alguém precisar de alguma coisa. Foi legal ter falado, colocado algumas coisas, pena que a gente tem mais coisas para colocar e não, o tempo urge, que nem se diz, mas obrigada, tá? E também gostaria de mandar um abraço, um beijo, porque elas me pediram, né, para as minhas colegas, tanto do Dario Granja Santana, como do José Protásio, né, que elas iam assistir, né, então eu digo, não, vou mandar um beijo e um abraço para todas vocês, tá? E qualquer coisa, estou à disposição, tá? Lu! Oi! Então, senão minhas colegas depois vão me pegar, né? Verdade.
Então, assim, muito do que nós falamos agora, nessa 1h15, é resultado, então, da vivência que a gente tem com nossos colegas, né? Eu acho que a melhor formação que a gente pode fazer é na troca, na socialização de ideias. Então, eu agradeço também as minhas colegas, a todas que passaram nesses 21 anos da minha profissão. Em especial, então, quero mandar um beijão para as meninas lá do Afonso Seco. Espero que elas tenham me escutado. Se não me escutaram hoje, vão me escutar semana que vem no planejamento, de uma forma ou de outra, mas um beijão para elas, tá? Que eu sei que elas estão sempre, de uma forma ou de outra, apoiando a gente, né? Os colegas são a nossa família ampliada, né? É verdade, então, Fernanda. Puxando e, assim, um gancho dessa tua fala, né, Fer? A gente não pode esquecer que, nesse momento, nós somos uma grande família, né? A família da Secretaria da Educação, unida com suas escolas, com suas famílias, né, com seus professores. Então, sim, estamos todos juntos, todos buscando uma melhor possibilidade, uma melhor forma de lidar com tudo o que a gente vem vivendo. E a gente realmente não pode esquecer, somos uma grande família. Né? Então, eu não posso deixar de mandar um beijo para as minhas colegas aqui da SMED, para a Marijara, que está aqui nos auxiliando, para a Gláucia, que está aqui juntinho, e para todas as minhas colegas que estão assistindo a gente e acompanhando, né? Para a secretária Flávia, né? Para a nossa coordenadora, para nossa diretora pedagógica Carla. Beijo, ó, amor por vocês, tá? Um momento muito especial estar aqui com vocês. Vai lá, Teri, qual é o tecadinho? Não, colocando, né, que para mim este ano está sendo o ano da despedida, né, porque eu tinha feito os planos, né, que eu ia trabalhar até a metade do ano, depois entrar na minha licença, e tudo mudou, né, que eu queria terminar o ano com a alfabetização do terceiro, né, mas que todos esses anos, que vão fechar 32 anos, né, de trabalho, a minha realização foi trabalhar com a alfabetização. Gosto muito de trabalhar com os maiores, mas a alfabetização, e especialmente a área da matemática, é o que me realizou nesse tempo. E eu amo de paixão fazer esse trabalho. Então, gente, finalizando, foi muito bom estar aqui com vocês, poder, mesmo distante, entrar aí na casa de vocês e conversar um pouquinho sobre a alfabetização. E a gente se encontra de novo por aí. Um grande beijo.